Olá, boa noite, tudo bem? Vamos lá, hoje nós vamos fazer uma gravação do Diálogo Espírita, porque não vai ser possível estar ao vivo com vocês. Mas, independente disso, né, tá aqui nosso Diálogo Espírita da semana, ok? Bem, meu nome é Alexandre, sou médium do Centro Espírita Guardiães do Evangelho, fica aqui em Ipiranga, em São Paulo, e a gente já está fazendo há mais de um ano o Diálogo Espírita na internet. E hoje vamos com mais um tema para vocês poderem participar, colocar as dúvidas, ou questionamentos que tiverem, né, no decorrer da nossa exclamação aqui. Na timeline lá do próprio Facebook, que eu vou colocar o vídeo lá para compartilhar, ou então pelo Messenger, vocês podem conversar, vocês podem colocar suas dúvidas, que eu responderei hoje ou amanhã, mais tardar, tá bom? Bem, o motivo de hoje de eu não poder estar fazendo ao vivo com vocês é que é aniversário do meu filhão, de 13 anos, né? E aproveitando o ensejo, eu vou falar com vocês a respeito de família, reencarnação, a escolha dos pais, dos filhos e por aí vai. Então vai ser legal a gente conversar sobre isso, bater um papo a respeito para darmos continuidade, ok? Bem, então estamos às quintas-feiras no Facebook do Centro. É só vocês colocar lá para buscar Centro Espírita Guardiões do Evangelho, que vocês vão encontrar a nossa fanpage lá. E além disso, tem endereço, tem outros vídeos que já foram colocados lá, tem sobre o centro também, uma historinha curta, simples e os dias de funcionamento da casa, ok? Vamos lá então? Espero que todos compreendam, tá bom? E dúvidas, questionamentos, coloquem, que eu tentarei responder ainda hoje ou amanhã, ok? Vamos lá? Bem, para que a gente possa começar falando a respeito da reencarnação e escolha dos familiares, pais, filhos e por aí vai, vamos começar falando de um tipo de reencarne que é o mais equilibrado possível, que seria quando espíritos que se encontram em planos espirituais, colônias ou locais próximos a algumas colônias, em outros planos mais elevados também, que passam por uma vivência nesses planos, seja em pronto-socorros, hospitais, locais de convivência para poder recuperar os espíritos que lá estão, para que eles possam fazer cursos, doutrinações, recuperação, melhoras, auxílios, estudos e por aí vai. Então, esses espíritos que estão numa condição de evolução melhor, eles acabam passando por um certo preparo antes de chegar o seu reencarne. Quando é chegado o momento, não tem uma regra, tá? Daqui 10, 20, 100, 200 anos, cada espírito tem o seu momento e a engenharia espiritual que trata desses processos reencarnatórios, eles também cuidam desse manuseio e do tempo cabível a cada um para o seu reencarne. Existem espíritos que reencarnam até num tempo muito curto, outros num tempo muito longo, outros compulsoriamente, outros instantaneamente, outros por amor, por sacrifício, por resgates kármicos, por necessidade de evolução, para ajudar alguém que lá ficou, ou quem que está reencarnando quer ajudar reencarnando junto. Então é uma cooperação, é uma caridade mútua na maioria das vezes. Só que aquela questão que, aliás, generalizar as coisas é errado, né? Então aquele ditado que os espíritas costumam falar que eu escolhi meu pai e minha mãe, nem sempre você tem essa oportunidade. Algumas das vezes, até pela dificuldade que tem da reaproximação
do que ficou para trás, do que um fez para o outro, e tem que ser feito um resgate kármico para poder se melhorar e se ajudar, se perdoar e evoluir. Muitas das vezes esse reencarne ele é, de certa forma, pesado, difícil. E ele sabe, esse espírito que vai reencarnar, que não só pai, mãe, irmãos, mas no âmbito familiar, tios, primos, que sejam, avós, também vão ter alguns que estão lá que talvez numa outra vida não se deram bem, se prejudicaram de N formas. Então a dificuldade que esse espírito tem também nesse processo de reencarne é grande. Não é sempre somente amor, coisas assim, eu tô louco para voltar para a Terra, vou reencarnar, escolhi meu pai e minha mãe e pronto. Isso é para alguns espíritos, de acordo com a sua evolução, eles têm a condição sim de escolher alguns dos familiares aonde ele vai reencarnar. Mas não quer dizer que a escolha ou a opção que foi lhe dada seja aquele quis, que muitas das vezes, vamos ser sinceros, muitos de nós, ninguém tem aquela loucura, aquela vontade de passar por dificuldades, de conviver com pessoas difíceis, de estar junto com pessoas que não gostam ou que têm alguma mágoa, algum ressentimento. Então imagine o espírito que tem que voltar a reencarnar, sabendo que tem que se transformar, tem que melhorar, tem que tentar perdoar, ajudar, resgatar a dificuldade que ele tem nesse sentido. São grandes, seja com toda a família e os amigos que vão surgir no decorrer da sua existência. Então, a questão da escolha, às vezes, em alguns momentos, é permitido a opção de escolher. Depende de cada espírito. Não são todos que possuem essa opção. Para a grande maioria, é dada a opção. Você tem que fazer isso com esse, com aquele, nessa vida. Nessa você não vai ter condições, tudo bem, a gente vai dar um tempo. Daqui uma ou duas ou três, você vai ter que voltar e fazer. Aí quando chega nesse momento que tem que fazer, tem que retornar e passar por aquilo que é necessário. Alguns reencarnes com relação à escolha da família, vamos colocar entre pai e mãe. Aquele espírito escolheu aquele pai e aquela mãe que ele tem escolhido por amor, porque ele quer retribuir algo que foi feito para ele, se sente feliz e quer que vai ser uma reencarnação da onde ele vai conseguir adquirir uma grande evolução, que vai ser ótimo para ele, e aí que aquela família, né, é organizada, estruturada, podem até passar por dificuldades, mas se superam juntos, são unidos, procuram dar uma excelente educação àquele espírito que está sob a sua tutela ou àqueles que estão sob a sua tutela. E isso é independente, tá? De ser filho consanguíneo ou adotivo, tá? Vou chegar nessa parte também. Então, quando ele vai passar por essa existência com aquele pai, aquela mãe, e vai ter aquela educação, aquela família, aquela estrutura, aquela base familiar de moral e melhoramentos com relação à sua evolução reencarnatória, quando acontece por amor, as coisas são bem mais tranquilas. Os problemas com relação à criança, adolescência, os problemas com namoradas, com amigos, todo esse tipo de coisa que todos passam, vai passar porque faz parte da sua fase de evolução familiar, intelectual, moral e outras coisas mais. Só com os conceitos e a educação já plantada, facilita com que ele cresça, amadureça e tenha uma vida mais tranquila, que possa exercer algumas funções ou afazeres dos quais se comprometeu do outro lado. Torna-se mais fácil, mais tranquilo. Não quer dizer que não vão ter problemas. Todos nós vamos ter dificuldades durante o nosso reencarne, mas elas são mais tênues. E mesmo quando chega a ser um pouco severa, sempre tem um respaldo
daqueles que se amam de verdade, tá? Aí tem aquelas famílias que já são mais desequilibradas, que há muitas brigas, intrigas, e independente dos laços consanguíneos, eles têm que um tentar ajudar o outro, estarem juntos, tentar fazer algo, às vezes não faz, briga, um faz mais do que o outro não faz, eu gosto mais daquele do que daquele outro, aí eu falo gosto igual, não existe gostar igual também, você pode tentar fazer igual para todos, mas sempre vai ter uma necessidade, uma dificuldade, uma coisa diferente de um com o outro, porque cada um é de um jeito. Você pode querer bem todos, assim como mesmo o filho, quando escolhe seu pai e sua mãe, o respeito tem que haver sim com relação ao pai e à mãe que estão na sua guarda para poder fazer com que você cresça, desenvolva-se, evolua, amadureça. E lá para frente, aqueles pais que puderam fazer tudo o que podia pelos filhos, lá para frente, muitos desses vão depender desses que o criaram. E dependendo de como foi criado e da conduta daquele espírito, nem sempre aquele pai ou aquela mãe vai ter o mesmo respaldo e a mesma coisa que doou. Por quê? Porque existem espíritos diferentes. E independente da educação que possamos dar ou passar, às vezes a gente já percebe isso desde pequeno, que é a natureza daquela criatura. Algumas coisas podemos mudar e melhorar, mas outras são dificuldades reencarnatórias que está reencarnando numa família da qual vai tentar ensiná-lo a se melhorar, a corrigir, a se educar naquelas dificuldades. Não quer dizer também que não seja o contrário, do filho dar o exemplo para aqueles pais, para aquela mãe, para aquele pai, para aqueles irmãos, para aquela família. Muitas vezes aquele filho que vem, ele serve de exemplo, de modelo, para que aquela família se corrija, se policie e veja o quanto nobre ou enriquecedor é aquele reencarne ou aquela criatura e quanto que pode aprender com ele, quanto que ele deixou ou estimulou para que desse mais valor a várias coisas na vida. Então, o processo do reencarne familiar, ele é muito complexo. Então, não se deve generalizar que o filho escolheu o pai e a mãe. Muitas vezes, o pai e a mãe já escolheram, já se comprometeram. Olha, quando eu reencarnar, eu vou me casar e espero que você possa vir e estarmos juntos novamente e acertar algumas coisas ou nos melhorarmos. Ou ajudar aquele com quem eu vou me casar a poder evoluir e progredir. Há esses combinados do outro lado também. Então, a gente não pode somente pensar na questão pai e mãe, e o filho não pode dar um exemplo, ou a mãe não pode dar um exemplo, ou o pai não pode ser o exemplo de tudo. Então, muitas vezes, há esse combinado do outro lado para poder evoluir. Sem contar, se nós somos espíritas, acreditamos na reencarnação, muitas das vezes, no processo reencarnatório nosso, fazemos amizades, reencontramos amigos ou fazemos amizades muito bonitas, das quais nessa vida somos amigos, até distintos de religião ou de raça, cor, não importa. E muitas das vezes esses daí já foram nossos familiares em outra vida, seja pai, mãe, esposa, filho, marido, e quando nós nos reencontramos, aquela amizade é tão sincera, um entende com o outro, se dão bem para poder dar risada, para poder se ajudar nas dificuldades, nas alegrias, para fazer viagens, para conversar, para ficar junto, e ficam muito próximos, estão sempre juntos. E muitas vezes, até quando ficam ausentes durante muito tempo, quando se reencontram, é como se fosse ontem. Então, os laços consanguíneos, eles estão presentes nessa reencarnação, para que cada um de nós
possa tentar se ajeitar, se organizar, tentar se melhorar, mas não quer dizer que somente o que é de sangue, que é o que vale. Vamos falar um pouco mais até, tem espíritos que acabam tendo alguns resgates kármicos, crianças que acabam vindo a reencarnar, né? Esses espíritos acabam vindo a reencarnar e acabam, ou os pais ou a mãe não têm condições de poder lidar com aquele filho do qual se comprometeu a ter, mas não tem condições, seja moral, física, de idade, muitas vezes, de família, de vários motivos. Poderia enumerar um monte, né? Até aquelas crianças que são largadas na porta de alguém, no lixo, ou jogados. E quantas histórias nós não vemos que a criança estava à beira da morte, não morreu, acabou sendo cuidado, achada, e depois ela passa por um processo adotivo, do qual tem que ter um acompanhamento psicológico, e mais lá para frente vai precisar saber quem são seus pais, mas só esse ato de amor de um pai e uma mãe, até que tenham filhos ou que não possam ter, o fato de adotar e ter essa criança como sua, para poder acompanhá-la e conduzi-la para uma evolução, para uma existência melhor, dando ótimos exemplos, modelos, é equiparado ao mesmo. Então, voltando, deu um corte aqui, né? Mas vamos lá. Então, voltando na parte dos adotados, né? Essas crianças que são abandonadas ou que famílias tentam passar por um processo de adoção para poder obter as crianças, para poder ajudar na sua evolução, no seu convívio. E é um prazer enorme, até quando os pais não têm condições de poder, a mãe passar por uma gravidez ou ter seu filho, mas às vezes o amor é até maior do que aquele que às vezes teve e não teve coragem de levar adiante aquele ato de ser mãe ou de ser pai, de educar, de conviver, de crescer, de evoluir junto. E acaba passando para outro essa responsabilidade. E esse outro assume essa responsabilidade, que seria daquele. E aí dá continuidade e vai adiante. E tem muitos assim, e eu até conheço alguns casos, e que o amor é tão quanto como maior do que até de outros por laços consanguíneos. E conheço também até já na idade adulta que são muito felizes e que teve uma educação maravilhosa e sabem o que aconteceu com eles. E hoje constituem uma família bonita, tem filhos, e assim vai a vida. E outros que têm até filhos, que também conheço, que também adotaram, um outro também para poder dar continuidade, porque sente um prazer, amor, de poder dar um lar para aquele espírito que reencarnou. Então, todos esses trajetos, esses percursos, eles não são por acaso. Aquela criança, ou aquele pai, ou aquela mãe, aquela família não surge por acaso. Tudo tem um motivo, tem um porquê. E às vezes, quando nós não tomamos aquela diretriz, não seguimos naquela direção que devíamos seguir, a gente se engana ou erra, lá para frente nós somos cobrados. Mas uma forma da gente saber se estamos em falta e não estamos cumprindo com alguns desígnios, é simples da gente entender e compreender. Não são pelas dores, não são porque alguém falou que você errou, mas geralmente é a nossa consciência de que, puxa vida, devia ter agido diferente, devia ter feito aquilo, se eu tivesse feito, como que seria? Então, quando a nossa consciência pesa, é sinal que alguma coisa deixamos de fazer. Alguma coisa faltou. Dá tempo? Às vezes sim, e às vezes somente numa outra vida.
E muitas vezes não é nem no próximo reencarne, tá? Todo mundo pensa que desencarnei, reencarnei, vou recuperando e pronto. Muitas vezes a gente tem tantos afazeres, já reencarnamos tantas vezes que nem sempre vamos nos reencontrar novamente com essa família, ou na maioria das pessoas que nós vemos hoje, convivemos hoje, na próxima reencarnação. Às vezes nós vamos conviver com outras de outras reencarnações, ou então com outras de outras reencarnações, e por aí vai. Porque se nós, vamos fazer só uma continha, se nós pensarmos que hoje estamos em 2018 e já tivemos reencarnação lá para o ano 1000, ano 500, quantas já não tivemos? E não foi só no Brasil, em quantos continentes a gente já não passou, quantos tipos sexuais, raciais já não tivemos, quantos pais, mães, filhos, amigos, inimigos, ou que seja, já passamos, já tivemos. Quantos anos já vivemos em cada vida? Então, é muita coisa. Então, não cabe a gente ficar pensando que ao desencarnar, a gente vai estar aguardando, vai estar meu pai, minha mãe do outro lado, ou minha esposa, ou meu marido, ou meu filho. Nem sempre. Não é assim. E mesmo que estejam do outro lado, muitas vezes não é nem dessa vida, pode ser de outra vida. Um pai e uma mãe de outra. E você vai reconhecer quem é do outro lado. Nem sempre vai ser dessa vida. Que muitas vezes, vou até citar um filme, O Nosso Lar. André Luiz passou pelo umbral, chegou na colônia Nosso Lar. A mãe dele se encontrava num outro plano espiritual muito evoluído, tá? E ela estava num plano espiritual muito mais evoluído do que o próprio filho, André Luiz. O pai desencarnou depois dela e ainda se encontrava no umbral. Então, quer dizer, ela foi procurar o filho, tentar ampará-lo, estava sempre rezando pelo marido. Então, cada espírito tem o seu tempo, tem o seu processo evolutivo. Não quer dizer que vão se reencontrar. Às vezes os reencontros, lá ou aqui, sejam de formas diferentes. Graças a Deus que nós não lembramos o que nós fizemos para um ou para outro quando reencarnamos. Senão seria muito difícil. Tem espíritas e outras pessoas que já ouvi até falar que seria mais fácil se eu lembrasse do que eu fiz para poder corrigir. Eu acredito que no processo reencarnatório que nós, seres humanos, nos encontramos, no plano de provas e expiações, seria muito, mas muito difícil encarar toda a realidade com quem nós estamos convivendo pelo que nós já fizemos. Muito difícil. A gente vê hoje em dia que tem pessoas que mesmo se conhecendo, às vezes vira a cara, não quer conversar, não quer se olhar, troca de calçada e por aí vai. Isso faz parte ainda da nossa evolução como seres humanos, no plano de provas e expiações. Quando nós deixarmos de ser um plano de expiação, somente provas, chegando a ser regeneração, as coisas vão se mudando e a maioria dos reencarnados vão aprendendo a perdoar cada vez mais fácil, a reconciliar, a ter paciência, tolerância. Ainda estamos no processo de mudança. Não são todos que têm essa condição. E mesmo quem tem, não a tem constantemente, diariamente, que é muito difícil. A não ser que você se isole num templo, em algum local bem distante, fique só meditando, rezando, sem convívio com outras pessoas, você vai conseguir entrar no estado de contemplação, de meditação, de evolução, tranquilo, porque é necessário para você melhorar algum aspecto seu, mas sabemos que temos que conviver com a realidade também. E a realidade, muitas das vezes, tem dificuldades, ela é penosa. Então não adianta nós nos isolarmos, nos afastarmos de tudo que a natureza está aí e existe, que aquilo é momentâneo. Nós voltaremos novamente a reencarnar.
e vamos estar melhorados em alguns aspectos, mas não quer dizer que não passaremos por outras dificuldades das quais naquela a gente foi melhorar um outro aspecto, deixou aquela outra parte, mas nós vamos ter que recuperar aquilo e se melhorar naquele propósito também. Tá, eu falei sobre a escolha dos espíritos, dos pais, dos familiares, laços consanguíneos, adoção. Que mais nós podemos citar ainda? Podemos ainda mais falar a respeito da educação familiar. Hoje em dia, nós vivemos num mundo interligado, totalmente web, totalmente internet, plugado. E as crianças hoje em dia, não adianta a gente querer mostrar uma outra realidade, do qual era a minha e da grande maioria de alguns anos atrás, de estar sem a tecnologia, sem a TV, um celular, um tablet, um videogame. Hoje estão todo mundo muito plugado. Tem YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat e outros tipos de coisas. O que acontece é que tem que haver um equilíbrio, dosar. Quantos de nós não brincávamos na rua? Você não podia ficar das 8 da manhã até a meia-noite na rua. Muitos pais até convém para eles, entendeu? Seja num apartamento, num condomínio, em casa, na rua, onde quer que seja. Muitas vezes você chega cansado, você acorda cedo, vamos dar um exemplo, vai. Se levanta às 6 horas da manhã, deixa o filho na escola umas 7, 7 e meia, chega no trabalho umas 8 e meia, 9 horas, sai do trabalho umas 5 e meia, 6 horas, pega um baita de um trânsito, chega na sua casa, muitas vezes tem que fazer a janta, tem que estudar para a prova com o filho, ou o filho já estudou, ou lavar roupa, ou cuidar de casa, ou fazer outras coisas, quer assistir um programa seu, quer fazer uma outra coisa ali, e acaba vendo que passou o dia e qual foi o seu tempo? O que você fez com ele? Então, hoje em dia, eu acredito que o equilíbrio, independente da tecnologia, está mais em cada um de nós, das prioridades que colocamos na nossa vida. Se nós sabemos que um dia tem 24 horas, ou que você fica acordado durante, vamos lá, durante 15 a 16 horas, você fica acordado e dorme, vai, só 6, 8 horas, que seja, ou fica 18 horas acordado, dorme 6 horas, então a gente tem 6 a 8 horas, então a gente tem que começar a pensar, puxa vida, o que eu vou fazer nesse tempo todo? Preciso de uma prática de exercícios físicos, preciso disso, aquilo, e vai indo. Só que muitas das coisas que nós programamos, nós não conseguimos executar, porque durante o dia acontece outras intempéries que não dá. Aí a gente passa da linha de vontade, de determinação, para a questão de hábitos e de forçar a certas condições. E aí vai indo, para tentar fazer uma prática de exercício, para tentar fazer uma janta, um almoço, assistir um programa, fazer um passeio, algumas coisas. Então a gente vai manipulando o nosso tempo. E todos nós temos que priorizar as necessidades nossas. Vou dar alguns exemplos. Puxa vida, de segunda-feira eu tenho que ir ao centro, porque lá é um ato de caridade que eu vou fazer, seja dirigir um trabalho, fazer uma oratória ou dar um passe. Ou ajudar, colaborar com algo mais que lá necessita. Eu sei que lá é das 8 às 10. Eu vou me esforçar em estar lá das 8 às 10. Porque se eu acredito na reencarnação e se a verdadeira vida é a espiritual, poxa, estou cuidando dessa minha vida espiritual, pelo menos naquele dia, por 2 horas eu estou cuidando. Ou 1 hora eu estou cuidando. Numa sexta-feira, que é desenvolvimento e estudos mediúnicos, mais 2 horinhas, eu vou tentar cuidar daquilo. Numa quinta-feira, que tem uma live, que eu posso ter a oportunidade de ter 1 horinha, que seja para escutar algo, participar, tirar dúvida, conversar, eu estou melhorando um pouquinho mais. Se eu tenho que fazer uma vez por semana o evangelho no meu lar, puxa, mais uns 20, 30 minutinhos.
Então isso vai melhorando na questão familiar e espiritual de cada família, de cada pessoa. É a mesma coisa que temos que dar à nossa vida também material. Eu tenho que ter meu tempo de lazer, de ler, de assistir algo, de brincar, de conversar. Nós temos que ter todos esses meios. Só que ainda falando na questão familiar, e voltando para ela agora, puxa vida, eu sei que muitos hoje em dia, eu também estou no meio disso, trabalha a esposa e o marido. Tem os afazeres do lar também, e tem um filho. Só que o filho, em determinadas fases da vida dele, principalmente desde bebê até os seus. Vamos brincar um pouquinho, vai até seus 30 anos, casou, os problemas continuam, as necessidades continuam, as preocupações continuam, não cessam com os 18 anos. Eu já ouvi muitas pessoas falar, depois dos 18 é a vida dele, ele que cuida, que se vire. Não é assim. Quantas crianças eu até conheço, tá? Crianças, aí foi passando por outras fases, puberdade, pré-adolescentes, adolescentes, jovens e até adultos, que os pais não deram a devida atenção. Ou a mãe não conversava com o filho, não era aberto à conversa, ou o pai não dava atenção. Aí começam as dificuldades. E muitas vezes o filho, quando ele não encontra um meio de diálogo dentro do seu lar, alguém que dê uma atenção, que converse, que brinque, que ouça, não só cobrando ou questionando, mas que possa ouvi-lo também, começa a vir as dificuldades. Aí muitos pais começam a dar aquele nome, né, em vez de adolescência, aborrecência. Mas essa aborrecência, para muitos pais, é consequência dos erros cometidos lá atrás. Por que eu digo isso? Porque se houvesse tido mais diálogo, mais atenção, uma educação, uma lapidação melhor lá atrás, quando chegasse na cidade, seria mais tranquilo. E tranquilo entre aspas, por quê? Vou explicar. Isso, a maioria dos espíritas que já estudaram sobre espiritismo, até os corpos espirituais, sabe que nós possuímos chakras ou centros de forças, tá bom? E esses chakras, os centros de força, principalmente da parte do genésico, raiz, gástrico, cardíaco, aliás, uma grande maioria, tá, dos chakras, eles estão em formação, em equilíbrio com as glândulas endócrinas, com a reforma hormonal que aquele adolescente está passando para moral, maturidade emocional, mental e várias coisas. Então está uma ebulição. Então, se aquele que já passou por isso não se lembra, tem que ter um certo respaldo, uma certa tranquilidade. Hoje em dia as coisas mudaram bastante. Não adianta você usar de violência. Eu sou contra isso, tá? Por quê? Desde a idade pequena até a adolescência, o que quer que seja, eu sou a favor do que Pestalozzi, né, praticava na Suíça em 1800 e pouco, que até o Allan Kardec foi aluno dele e depois sucessor dele para cuidar da escola. Ele era não praticante da violência. Num tempo, naquela época, que a maioria dos ensinos eram católicos e a prática do castigo, da violência, era comum em todas as escolas, de palmatórias, de outros tipos de castigos. Então, ele não era a favor naquela época, o próprio Kardec também não era, e isso lá em 1800 e pouco, tá? E eu também não sou a favor. Eu acho que tudo que você impõe uma autoridade, um respeito pela violência, você gera violência, indignação, falta de respeito, e mesmo que você obtenha o respeito naquele momento, não é um respeito pela pessoa e pelo que você é.
mas sim um respeito pelo medo, pela pancada, pela violência. E para quem é adulto, é bom que a gente reflita isso como adulto. Como que você, adulto, reage a um ato de violência com você? Seja verbal, seja físico. Aceita numa boa? Entende numa boa? Acha isso certo? Eu ainda também acredito em outros que deixaram grandes exemplos aqui, que eu costumo sempre citá-los, mas existem outros inúmeros, mas eu quero citar sempre esse porque é o que está mais fácil para todo mundo lembrar. Madre Teresa de Calcutá, que sempre tinha a ideia de qualquer ser humano que era largado na Índia lá, para a beira da morte, que a família não queria mais cuidar. E teve uma vez que ela saiu com o médico, veio avisar que tinha uma pessoa moribunda lá que estava à beira da morte. Ela chamou o médico para acompanhá-la e pegar aquela pessoa e levar para o abrigo onde ela trabalhava. E o médico olhou, mas não adianta levar, daqui 5, 10 minutos ele está morrendo, vai dar só trabalho. Ela falou o seguinte: se eu puder dar o respeito e ele poder sentir durante 5, 10 minutos como um ser humano, que o outro ser humano possa tratá-lo como um ser humano, eu vou estar por contente e feliz. O outro que também era não praticante da violência, Gandhi. Mais do que a Inglaterra submeteu a todos, mais do que o povo queria anarquizar, brigar e tudo, ele era praticante da não violência, sempre pelo diálogo. Ele morreu pela violência, mas se a gente pegar vários outros exemplos, Jesus morreu pela violência também dos seres humanos, que não entendiam aquela linguagem de amor ao próximo. Então, eu como espírita e como ser humano, eu prefiro, gosto e pratico não violência, principalmente quando alguém é indefeso e não tem condições nem de se equiparar a você. Então isso é errado. E principalmente quando faz parte da sua família, seja filho, sobrinho, pai, mãe, esposa, irmãos, quem quer que seja. Então, quando a gente gera esses impulsos violentos, nós contaminamos tudo que está ao nosso redor, nos contaminamos com esse ato também, e que não gera boas lembranças, boas memórias, nada de bom. Então, quando nós conquistamos coisas por esses atos, são coisas que são através desses atos, e não pelo que você é. Não é pelo amor, não é pelo respeito, não é pelo exemplo, modelo que você deve passar. Porque sempre devemos dar bons exemplos para podermos cobrar depois. Se nós não damos o exemplo e não fazemos aquilo que é correto, como que a gente tem condições de cobrar outra pessoa? Então os tempos mudaram e os seres têm que se encaixar, têm que ponderar, tem que saber que o fato e o tempo de educar é difícil. Não é simplesmente você chegar na sua casa e ligar no Jornal da Globo ou qualquer outro jornal, vou ver novela, vou ver meu programa, e aquela criança fica sozinha, ou no seu computador, ou no seu celular, ou no seu quarto trancado, e cada um fica na sua. Na hora que chega para jantar, ou se vão jantar na mesa, ninguém se conversa, ou se vai conversar, só vai falar de coisas negativas do seu dia, não tem nada de bom que aproveite. O lar é um reduto da onde você tem que se reenergizar, você tem que buscar mais paz, tranquilidade, harmonia. Se no seu trabalho você não consegue ter isso, e chega no seu lar e você não consegue encontrar isso também, torna-se difícil a sua vida. Como você vai conviver? Como você vai dar o respaldo para outras pessoas? Então saibam vocês que só o fato de casar com alguém, estar junto, independente se é marido e mulher, homem com homem ou mulher com mulher, desde que haja um respeito, independente do que é que seja
raças também, opções sexuais, desde que se haja amor e respeito entre ambos, é algo que é bom, é maravilhoso de se ver e de se progredir, de se constituir. Então nós temos que ter essa conduta. E principalmente quando nós temos filhos, temos também que nos dedicar muito o nosso tempo a eles. Porque, queiram ou não, o que vai ficar guardado na lembrança deles não vai ser aquele brinquedo que você deu, aquela viagem que você fez. Ele vai lembrar disso, sim, mas ele vai lembrar mais dos modelos, exemplos que você fez. Se você brincou, correu, se divertiu, deu risada, o que você fazia com ele? Então essas são as lembranças que aquele ser vai ter de você. E quanto mais próximo você for dele, mais liberdade ele vai ter de te contar as coisas, de participar da sua vida com você, de contar as coisas para você. Quanto mais fechado e severo você for, mais distante aquele ser vai estar de você. E às vezes ele pode escolher alguns caminhos que não são os mais coerentes por livre-arbítrio, sim. Mas você deu aquele empurrãozinho para aquele caminho, porque com você ele não encontrava espaço. Então não culpem muitos filhos que às vezes tomam caminhos diferentes ou errados. Procure ver realmente se você não forçou ou não abriu para que ele pudesse encontrar algo em você. E outras vezes, amor demais também estraga, e bastante. Então o amor tem que ter limites, tudo tem que ser com equilíbrio. Aquele famoso equilíbrio que os orientais passam a todos através de vários exemplos, os nossos ocidentais temos que adotá-lo. O equilíbrio, ele ajuda muito na convivência, na vida, no auxílio ao próximo. Temos que buscar esse equilíbrio. E isso temos que conquistar aos poucos. As dificuldades teremos, isso indistintamente. Mas nós podemos fazer com que tudo se melhore, tudo evolua, tá? Bem, pessoal, eu acho que eu falei bastante coisa para vocês hoje. Teria até mais coisa para desenrolar para falar com vocês, só que seria até mais legal se tivesse perguntas, questionamentos. Então, se vocês tiverem posições, questionamentos, dúvidas, perguntas, coloquem. A gente depois pode até separar esse tema e tentar fazer de uma forma diferente numa próxima live, tá bom? E eu agradeço a compreensão de todos. Espero que vocês gostem do que nós conversamos e falamos aqui, que um pouco do que eu deixei vocês possam assimilar, compartilhar, dar seus likes, passarem à frente, porque é uma mensagem de amor também, tá? De respeito ao nosso próximo, de convívio e que a gente possa, cada um de nós, se tornar seres humanos e famílias melhores, tá bom? Bem, desejo a todos uma ótima noite, um bom feriado. E outra coisa importante que eu recebi na sexta-feira passada no centro, no trabalho de desenvolvimento que nós fizemos, que estão me dando um toque até para lembrar mesmo, é que independente de ser Páscoa, de ser ovinho de chocolate, ou de lembrar de Jesus na cruz, o ovinho é gostoso, significa renascimento, e Jesus na cruz, ele passou por aquele martírio todo, aquele sacrifício todo. É uma imagem ruim de se guardar. Então, se tiverem que lembrar dele, que lembre dele conversando com as crianças, falando com os apóstolos, pregando na praia, das palavras sublimes que ele deixou, dele passando energias, fluidos, curando os outros. Lembre-se dele dessa forma. Não lembre dele na cruz, sanguentado, todo aquele martírio. Isso causa dor. Para ele, como espírito, não vai fazer bem nenhum para ele, tá? É igual eu falar para vocês. Se vocês têm algum familiar que desencarnou, não importa de que forma foi,
Você prefere lembrar dele de que forma? Pense nisso. De que forma você gostaria de lembrar dele? Então, reflitam sobre isso. Procurem rezar por Jesus também, para que ele, onde quer que ele esteja, olhando por nós, que ele receba esse amor, essa energia, essa prece para ele também. Ok? A dar o recado. Desejo a todos um bom feriado, um bom fim de semana. Fique com Deus. E segunda-feira estou no centro com vocês. E na próxima quinta-feira, nossa live. Ok? Tchau. Até a próxima. Boa noite.